pessoal, tudo bem? Bom ter vocês aqui de volta. Já chega dando like, tá? Bom, vamos falar sobre troca de restaurações. Muito se tem falado sobre uma era de estética, onde tudo que não for de porcelana branquinho da cor do dente tá errado, é feio, tem que trocar. E aí, muitos pacientes chegam aqui no consultório com essa ideia e me perguntam o que eu acho, se vale a pena trocar as restaurações antigas de amálgama por restaurações claras de resina, por exemplo. E na maioria das vezes, essas restaurações de amálgama, essas restaurações metálicas, são restaurações muito grandes, muito extensas, não só em largura mesiodistal, mas também em profundidade. Então é o seguinte, pessoal, na minha opinião, como dentista, como especialista em canal, não troque, a menos que a estética esteja muito comprometida. Mas em geral, esse tipo de restauração está lá nos dentes posteriores, lá no fundo. Ou seja, é um dente que nem entra muito na estética quando você sorri, ele não é muito aparente, né? Exceto no caso de paciente que tem um sorriso muito largo. Mas a dica, e a minha opinião profissional, principalmente como uma pessoa especialista em canal, é não troque. A maioria dos pacientes que fazem essa troca de amálgama por resina em dente posterior acaba virando paciente de canal, ou seja, futuramente acaba tendo que tratar o canal desse dente. E por que ocorre isso? Muito simples, a resina é um compósito muito prejudicial para a saúde pulpar. Então é comum o paciente antes estava normal, não estava tendo sinal clínico nenhum, nenhuma necessidade clínica nem radiológica de necessidade de canal mesmo. E ele faz essa troca, ele começa a sentir uma dor absurda e aí ele acaba tendo que cair no tratamento de canal, porque a resina acaba induzindo uma inflamação ali na polpa, do tipo pulpite. E aí isso vai seguir o rumo da inflamação, chegando no tratamento endodôntico. Por quê? Toda restauração de metal, ela precisa de uma retenção mecânica. Mesmo as restaurações indiretas, que são aquelas que a gente manda para o laboratório, elas precisam de uma retenção mecânica, porque no caso das peças indiretas, né, o cimento de cimentação, ele é responsável pela aderência dessa peça, né, pela fixação dessa peça. Mas a maior parte dessa retenção se dá a retenção mecânica. E como que a gente consegue uma retenção mecânica? Através de profundidade e ranhuras nas paredes. No caso específico do amálgama, você tem toda uma cavidade retentiva, mas que se você não tiver profundidade, esse bloco de amálgama, que é colocado numa fase que a gente chama de plástica, uma fase fluida, e ele endurece como metal, né, essa liga metálica de mercúrio e prata, ele endurece naquela região ali, naquele preparo cavitário. Se esse preparo não for profundo, esse bloco vai soltar. Se esse preparo não tiver retenção, ou seja, paredes convergentes para o oclusal, ele vai provavelmente sofrer um deslocamento, esse amálgama. Então, toda restauração de amálgama, quando você olha na radiografia, é uma restauração que tem uma espessura interessante, não é uma restauração muito pequenininha, muito rasa. Existem, mas na grande maioria dos casos, elas tendem a ser mais profundas. E é por isso que a troca dela por resina chega a colocar o dente em risco de ter que fazer um tratamento de canal, porque você vai estar colocando uma restauração conhecidamente agressiva para a polpa, numa profundidade muito próxima daquele tecido pulpar. Então, trocar amálgama por resina não é uma boa ideia. Sem contar que, dependendo de quantos anos que aquele amálgama está ali, muitas vezes esse dente ele já apresenta uma coloração azulada pelos próprios produtos de corrosão do amálgama. Então, na realidade, essa ideia de estética de trocar amálgama por resina acaba não dando muito certo, porque o dente vai ficar assim, parecendo que tá sujo, sabe? Não fica nem muito bonito. Então, se você for trocar por uma restauração estética, opte por uma restauração
indireta, ou uma onlay, que é aquela que pega o dente todo, ou uma inlay, que pega só em cima do dente. Mas, em geral, as restaurações indiretas, você tem uma condição melhor de oferecer uma estética para aquele dente. E você não vai correr o risco de ter que fazer um canal futuramente. Então, eu como endodontista, eu não indico a troca das restaurações de metal, no caso os amálgamas, né, as ligas, por uma restauração resinosa de compósito, única e exclusivamente por estética. A gente tem que prezar muito a qualidade pulpar desse dente. Exceto, é claro, né, nos casos em que esse amálgama é muito pequenininho, você viu que a profundidade dele não vai colocar em risco a saúde pulpar desse dente. Aí, se for muito do querer do paciente, se realmente estiver comprometendo a estética ali, naquela região, aí sim a troca não vai oferecer risco. Claro que isso tudo, gente, tem que passar por uma avaliação criteriosa do cirurgião dentista. Ele que vai fazer essa avaliação inicial, clinicamente, radiograficamente, vai pedir exames, né, de raio-x compatíveis com aquela necessidade que ele precisa para fechar um diagnóstico. Mas trocar restauração de metal profunda por resina, com certeza é você se colocar num risco desnecessário, ok? Pessoal, muito obrigada pelo vídeo de hoje, muito obrigada pela sua presença aqui no meu canal, ok? Se você não é inscrito, clique em se inscrever e se você já é inscrito, ative o sininho. Beijo! Siga também no Instagram, DRA Vânia Souza Pimenta. Tchau, tchau!